Olá, bem-vindas, bem-vindos ao Entre Elas. E hoje o nosso programa promete, porque é um tema atual e que interessa a todo mundo, homens e mulheres, principalmente casais. Não é isso, Marilene? Exatamente. Eu acho que o público vai adorar esse programa, Regina. O que a gente quer saber, e muito, por que aumentaram tanto os divórcios chamados prateados, cinzas, enfim, grisalhos. Porque as pessoas acima de 50 anos resolveram se separar após décadas e décadas de casamento. Regina, acima de 50 anos, até de casamento. Exatamente. Bizarro isso, né? Mas ainda bem que a gente tem a doutora Samantha Mion aqui. Ela que é especialista em direito de família, que está acostumada com essas demandas, vai explicar tudinho pra gente. Principalmente o que esses casais pensam, querem, né? E quais os direitos que eles têm nessas alturas. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada em aceitar nosso convite. Obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Espero atender as expectativas e conseguir responder todas as questões, as dúvidas. Vai ser um prazer se eu conseguir. Não, com certeza. Olha, as informações que nós temos sobre você são as melhores possíveis, né, Marilene? E depois que eu falei com ela, eu te falei, né? Eu dei as informações pra gente, ela é ótima. Marilene falou 2 minutos. Mas é feeling. 2 minutos dá pra gente perceber. É feeling. Doutora Samantha, a gente está percebendo de alguns anos para cá que aumentou muito o número de divórcios de pessoas com mais de 50 anos. Pessoas com 15, 20, 25 anos de casados. A gente ouve histórias assim do tipo, a gente comemorou as bodas de prata numa semana, na semana seguinte ela ou ele... Não, eu já sei de caso da boda de ouro. Meu Deus. No dia da comemoração na boda de ouro, a esposa declarou para aqueles convidados todinho que ela não ia ficar com ele mais. Durante a festa. Meu Deus, que mulher, né? Mulher corajosa. Né? Mas, doutora, você percebe isso no seu escritório? Não só no escritório, tá? É uma percepção, assim, praticamente mundial. Né? Os Estados Unidos já percebeu isso, a Europa, alguns países da Europa e o Brasil também. Tá? É uma crescente que aumentou assim, cerca de divórcio formalizado 25% de 2010 para 2024. 25% é muita coisa. Nossa. Né? De aumento, né? Um aumento significativo. É algo que está se tornando comum. E é claro que você tem todo o seu sigilo profissional, mas a gente gostaria de perguntar, assim, você pode falar por alto, superficialmente, né, Marilene? Não é que a gente não vai perguntar, não, a gente adora saber, entendeu? Mas quais são as queixas de homens e mulheres quais são as maiores queixas dessas pessoas que buscam um casamento de muito tempo, que acabam se divorciando? Então, a gente tem que olhar, considerar não só as queixas, porque ela é muito individual, vai de cada relacionamento, mas da nossa cultura mesmo, da evolução do país, das mudanças de costume. A lei, ela vai acompanhando a mudança da sociedade, não é o inverso. A sociedade não muda o comportamento para se adequar à lei. Sim. É a lei que se adequa à mudança da sociedade. Sim, um reflexo. Então, conforme a demanda da sociedade de alguma lei para regularizar, regulamentar uma situação que já se repete durante muito tempo e não tem previsão legal, aí a lei ela é obrigada a surgir. Aí é que surgem as leis, surgem os julgamentos, os entendimentos jurisprudenciais, com a necessidade da sociedade. Então, assim, na nossa sociedade, o que a gente pode trazer de mudança? Já havia muitos divórcios, já havia muita separação, já havia muitos motivos para se pôr fim a uma relação. Só que não existia lei que regulamentava essa situação. Porque a lei de divórcio que a gente tinha era de 77, que foi a primeira lei de divórcio. Sim. Né? Aí depois Nelson Carneiro, senador Nelson Carneiro. Depois veio a separação,
Para se divorciar até 2010, era necessário ter 2 anos de separação de corpos, que se diz separação de fato, e 1 ano de separação judicial. Então você não conseguia, eu quero me divorciar e amanhã eu vou me divorciar. Não existia essa possibilidade. Você era obrigado a ficar 2 anos agarrados ainda. Então, assim, existia um processo muito longo. E além de ter essa previsão de 2 anos de separação de fato e 1 ano de separação judicial, quando se chegava na justiça para se divorciar, existia uma cultura de manutenção desse casamento. Mas vocês têm filho, vocês têm família. Então, no judiciário, existia essa cultura de tentar manter... Conciliação, né? Conciliação, de tentar manter esse casamento. E por muitas vezes o casal ali isso eu presenciei, tá? Que eu acompanhei, eu trabalhei, estagiei durante esse período antes da mudança, que veio em 2010, tá? Então a gente acompanhava e via quantos casais entravam decididos a se divorciar e saíam dali desistindo do processo, mas que futuramente acabavam voltando porque não tinha como dar certo. Então a própria lei, ela impedia e atrapalhava os divórcios que já estavam decididos lá atrás. 2010 surgiu uma emenda constitucional que trouxe a possibilidade de um divórcio direto. Eu quero me divorciar. Você consegue hoje, desde 2010, se divorciar no cartório de registro de notas ou judicialmente imediatamente. Judicialmente existe todo um processo que demora, mas hoje se o casal não tiver filhos, ele consegue fazer esse divórcio no mesmo dia. No cartório. No cartório. Estando representado por um advogado ou uma advogada e estando em comum acordo, né? Porque depende desse comum acordo para se divorciar no mesmo dia. Mas você sai de lá do cartório divorciado. E antes tinha todo um processo de 2 anos para você, de separação de fato, para você conseguir fazer esse divórcio. Tortura. Então, assim, tem esse plus, que é a facilidade de se divorciar. Então, a mulher que está decidida, é claro que ela veio meses, às vezes anos, pensando por esse divórcio. Quando ela sabe que é simplesmente ir ao cartório e se divorciar, que vai ser simples, vai ser direto e rápido, isso é um plus, é um incentivo para ir e fazer. Às vezes fica ali remoendo uma situação que vai ser resolvida de imediato. Doutora... Então esse é um dos pontos positivos, né, que a gente pode olhar. Eu ouço muitas histórias de mulheres, nós ouvimos, né, Marilene? De mulheres que falam assim, eu falei para ele que eu quero o divórcio. Aí ele me disse que vai vender a nossa casa, que vai parar de pagar o plano de saúde. E o que eu ganho, eu não consigo manter o status que eu tenho hoje. Que não é muito não, é morar na minha casa própria, é ter meu plano de saúde, é ter meu carro. Ele falou que eu não vou ter mais nada. Isso procede? Não procede. Tá? Outro ponto que hoje ajuda as mulheres a se divorciarem, né, eu até conversei com a Marilene sobre isso, que eu vejo no dia a dia que a mulher ela tem uma predisposição maior de pedir o divórcio. A maioria são mulheres. Ela tem essa predisposição porque ela carrega um fardo pesado. Sim. Apesar do homem, às vezes, ser quem mantém a relação, quem sustenta a família, a mulher, em regra, eu digo isso dos casamentos mais antigos, de 20 e 30 anos, que têm filhos, principalmente. É ela que administra a organização da casa, ela que leva o filho no atendimento médico, ela que vai à reunião escolar, ela que arruma a criança, que cuida da casa, que cuida da alimentação, que tem toda aquela dinâmica de manter a família ali organizada. E quando a casa está em desordem, em regra, é a mulher que leva a responsabilidade. Sim. Então, é um peso muito grande. Muito. Quando esses filhos crescem, ou já estão numa idade de se virar, são independentes, ela sente um alívio de aquela responsabilidade ela já concluiu com sucesso. Ela criou os filhos. Né? Então ali ela já tem uma possibilidade, um caminho aberto para decisão de sair daquela relação que às vezes não estava bem já há muito tempo. Ou que não tem conserto. Às vezes até um bom homem, um bom amigo, mas não é um bom marido.
Então, a mulher acaba tendo essa facilidade. O homem, em regra, sai de um relacionamento quando ele é muito ruim, ele é visto ruim para a sociedade, para a família. Olha, ela te faz muito mal. Ou quando ele já tem outro relacionamento, quando ele encontra outra pessoa. Por quê? Porque o homem tem esse conforto do lar, de chegar e ter uma casa organizada, de ter uma roupa limpa, de ter uma comida pronta. Quando ele decide terminar um relacionamento, ele é que passa a ter que cuidar de tudo isso, se ele não tiver um outro relacionamento para se unir. Então, é uma decisão muito mais difícil do homem tomar. A mulher se livra daquela responsabilidade de cuidar da casa, de cuidar do marido, de cuidar da família, e o homem não. Ele assume uma nova responsabilidade. Por questão financeira, é mais difícil para a mulher. Né? Se ela não tiver uma profissão, se ela não tiver contribuído com o INSS, se ela não tiver uma reserva financeira, se ela não tiver patrimônio em nome dela, uma herança, é muito mais difícil. Mas, se ela estiver bem orientada judicialmente ou bem informada, porque hoje, de casa, você entra no Google e você faz a pesquisa que você quiser. Você tem acesso à informação que você quiser. Então, se ela estiver bem informada, ela vai saber quais os direitos dela, de pensão, de divisão de patrimônio, de manutenção desse status. Então, isso é um dos direitos da mulher que tem muito tempo de casada. Ela tem o direito de manter o padrão de vida dela que ela tinha no casamento. É claro, se ela tem profissão ou não, tudo isso vai ser levado em consideração. Pois é, doutora, é isso que eu ouço de várias mulheres, assim, do tipo, não, ele ganha 10, 15, 20 vezes mais do que eu. Mas, pelo fato de eu ter um emprego, uma profissão, um trabalho, o juiz diz que ele não é obrigado a me dar pensão. Então, tudo vai depender. Né? Tudo depende, por exemplo, qual o patrimônio que ela fica nessa divisão? Ela fica com filhos, os filhos são menores, dependem de sustento, então tudo é levado em consideração. Né? Qual o patrimônio que ele fica? Ele fica com uma empresa, por exemplo, que gira muito mais dinheiro? Então, tudo isso é levado em consideração. Não é uma regra, não é um caso reto para todos. A cada caso é analisado e estudado a condição e a situação daquele casal. Tá? Então, não existe essa possibilidade. Você, como advogada, você percebe que na hora dessas decisões todas, a mulher ela é olhada com mais carinho ou o homem? Quem leva vantagem nisso daí? Então, hoje a gente pode dizer que não há vantagem. Não há? Não há. Tá? Até pelo empoderamento feminino. Não há proteção da mulher como alguns anos, né? Por exemplo, o meu pai, que é tabelião de cartório aposentado, ele sempre fala assim, não, a mulher tem direito ao lar. Agora não, né? Não, é tudo muito igual, porque a gente lutou por isso. É tudo igual. Nós não lutamos por isso? Diferente assim, se a gente considerar um casamento de muitos anos, em que a mulher não tem profissão, ela já tem 70 anos, 60 anos, não tem como ela se inserir no mercado de trabalho. É claro que ela não vai ser tirada da casa dela para deixar o marido. Né? É claro que ela não vai ficar sem receber uma pensão. É claro que ela não vai ficar sem um sustento. Não existe essa possibilidade. Não existe. Então, assim... Mas se ela trabalha... Hoje, a lei, ela é imparcial. Exatamente. E as aplicações são imparciais, até porque se o juiz favoreceu, tem recurso. Não existe essa possibilidade. É muito difícil falar, ele está favorecendo. Não, vai ser aplicado o que está na lei. E a lei é clara. Não tem essa possibilidade. Aí vai depender do que é previsto no regime de casamento, se é regime de comunhão parcial, se é regime de comunhão universal, se é de separação total, tudo depende também, né? Por isso que mas fulano ficou com todo o patrimônio. E ciclano ficou sem nada? Não, depende do que eles adotaram no regime de casamento. Sim. Tudo vai depender disso. Depende como que era feita a gestão financeira da família. Quem trabalhava ou quem... Não necessariamente que se a mulher não trabalha, ela não tem direito ao patrimônio, não. Não é isso. Mas ela trabalhou, cuidou da casa, da família para dar apoio ao marido enquanto ele trabalhava e ganhava dinheiro. Então, foi construído todo aquele patrimônio junto. Enquanto se tinha relação, esse patrimônio vai ser dividido. Deixa eu perguntar. Pouco importa quem trouxe o dinheiro para casa. Entendi, doutora. Doutora, como que os filhos ficam numa situação dessa? A mãe que está casada há 50 anos decide se separar. Como que eles veem isso daí?
como que fica a relação familiar? Então, o ideal é ter um preparo prévio, né? Não chegar na boda de ouro e falar que vai querer o divórcio. Que aí é ruim, né? É um trauma para todo mundo. Claro. Mas, na maioria dos casos, é bem aceito. Porque a família acompanha, ela sabe o que está acontecendo. Ali. Então, muitas vezes, o casal separado se tornam melhores amigos. Tem vários casais que vão morar um do lado do outro. Ou que dividem a casa ao meio para um morar na parte da casa, para não ter que vender, para não ter que se desfazer. Ali é a referência familiar, divide a casa ao meio. Tem muitas relações que melhoram com o divórcio. A verdade é que a gente, principalmente nós que somos mulheres, nós temos o péssimo hábito, a péssima cultura de romantizar relacionamentos. Então você, quando tem assim uma notícia, Cláudia Raia, Edson Celulari, Fátima Bernardi, William... a gente fica chocada ainda, Deus! Né? Gente, uma coisa é a vida do casal, outra é aquele homem e aquela mulher na sociedade. São coisas totalmente diferentes. Outra coisa que você percebe, quer dizer, eu percebo isso nas mulheres que se separam depois de décadas de casamento. O homem é extremamente acomodado na relação. Primeiro, não é o amor que sustenta a relação, que isso fique bem claro. É a relação que sustenta o amor. Isso aí. Tá? Você pode amar profundamente. Se a relação for ruim, o amor acaba. Não tenha dúvida. Então o homem tem o péssimo hábito de, eu casei, agora tá tudo certo, né? Minha mulher, né? Agora é minha mulher. Às vezes, por ele ser o provedor... não, assim, é minha mulher, né? Então que ela tem que aturar e aguentar tudo. Né? Agora é que ela vai mulher. Ficar ali, ela não tem o que fazer. Ela não tem profissão, ela não tem pra onde ir, então ela acaba se sujeitando e vai ficar. Ele tem essa falsa garantia. Não, e esse termo é tão pesado, você fala o meu marido, você fala o meu esposo, você fala meu companheiro, meu parceiro, você não fala meu homem. Mas o homem fala minha mulher. Entendeu? Então é minha. É como se fosse minha. Um objeto, né? Exatamente. É uma extensão da propriedade. O sujeito casa, e é bom que eu esteja falando isso que vocês ouvem aqui, porque a gente tem aqui uma produção maravilhosa. Eu estou falando para os rapazes que estão aqui no estúdio. O homem casa e fala assim, agora tá tudo certo, né, minha mulher? E aí vive uma vida medíocre. Medíocre porque eu estou falando de pobre e rico? Não. Eu estou falando da rotina igual, de tudo igual, não sei o quê. Com o tempo fica impaciente, fica intolerante, perde toda a empatia, fica chato. E aí não sabe. Depois, por quê? Com 20, 30 anos de casada, essa mulher fala, tô cansada dele, já fiz minhas obrigações, criei filho. Já estão na faculdade, já estão casados, já estão adultos, tchau. Um ponto que a gente tem que considerar também é o aumento da expectativa de vida. Sim. Você considera com a mulher que muito boa. 65, 70 anos se dedicou à família, criou os filhos, cuidou bem do marido, ele se aposentou, os filhos saíram e agora ela vive sozinha com ele dentro de casa. E aí chega à conclusão que o relacionamento é insuportável, que ela não quer mais. Não existe. Que ela não quer mais tolerar certos... Às vezes ela descobre que ela, na verdade, viveu um relacionamento abusivo a vida toda, mas que ela não teve tempo, por conta das demandas diárias, de observar. Gente, e agora ela sem a família, só eles dois, ela consegue observar que o relacionamento é abusivo, ou que não tem uma afetividade, ou que não tem um companheirismo, né? Não tem uma sociedade ali de apoio. Ou que ela é maltratada, ou que ela é tratada com indiferença. E aí ela para e pensa assim, olha, eu tô com 60, tô com 40 anos de casado, 35 anos de casado. A expectativa de vida é que a gente viva até uns 80, 85 média. Eu vou viver mais meus 20 anos sofrendo na mão dele? Ou vou viver essa relação ruim quando eu posso estar viajando na terceira idade, fazendo uma natação, fazendo meu crochê, ou vivendo sozinha, sem ter essa demanda de cuidar de casa, de horário de almoço, porque a rotina é cansativa. Meu Deus, é desgastante. Então ela chega a essa conclusão de que ela não quer mais. E outra então a gente coisa, não pode nem culpar, né? Doutora, eu só discordo de uma coisa que você falou, você está corretíssima.
a expectativa de vida agora é de 100 anos. Pois é. Entendeu? Então hoje Não, mas eu tô mulher, jogando por baixo. Se a gente hoje for uma mulher de considerar 90 anos, ela tá saindo, ela tá viajando, ela tá... Ela vai isso querer mesmo. viver mais 20 anos ali, às vezes servindo só a casa, só o marido, Exatamente. quando ela pode estar vivendo. Né? E assim vice-versa, às vezes para o marido também. Mas a maioria são as mulheres mesmo. Porque As para ela é tomam a mais iniciativa. difícil, Que para tomam ela essa a medida. responsabilidade da manutenção do lar é maior. Né? Gente, é muito Diferente peso das que relações carrega. atuais. Sim, sim, Os total. casamentos dos mais jovens hoje tem essa Total. diferença, tem esse Essa trato, parceria, essa né? parceria de homem às vezes cozinhar, de cuidar da roupa, de cuidar dos filhos. A gente vê muito isso. Eu vejo isso na minha família. Meu filho, meu genro, nossa, são assim, chegam juntos. E se não chegar, não tem relação. Não, que não dure, tem, não tem, vão né? ser chutados. Precisa, Vão ser precisa. chutados. Porque a mulher Acho é ótimo. auto-independente hoje. Com Ela não só certeza. sustenta a casa, como ela consegue trabalhar fora, manter a casa organizada, criar os filhos, sozinha ela consegue fazer tudo isso. É claro que com a parceria do marido é muito melhor, né? Flui muito mais. Gente, eu tô Fica todo mundo feliz. Eu estou triste, o pessoal da produção está falando, o tempo acabou, mas tem muita Já? coisa pra gente conversar. Você esqueceu de pedir o like. Meu Deus. Tá legal e tá bacana, não tá esse programa? Nossa, excelente. Passou rápido. Excelente. Ó, então aproveita e curte aqui esse canal, dá o seu like, se inscreve, que a gente precisa da sua inscrição, e rumo às 10 mil visualizações. Nós estamos chegando lá, mas a gente precisa de você. Gostou? Maravilha! Eu quero saber o seguinte, quem está nos assistindo está pensando assim, poxa, eu pude ir lá na doutora para ela me orientar. Como é que faz para te encontrar nesse mundão de meu Deus? Então, Aqui, vamos lá, naquela câmera, é fácil doutora. pesquisar, mas assim, não fica vinculada a um só advogado, né? Sim. Ela pode procurar um advogado de confiança dela. É interessante que seja alguém que passe confiança para ela ou que seja indicado por alguém de confiança, né? Sim. É o mais ideal. Mas vamos lá, nesse primeiro papo. Tá bem, depois eu procuro o meu de confiança. Deixa eu conversar com ela que eu gostei dela. Seu telefone, doutora? Seu escritório, fica onde? Eu não vou falar o endereço do escritório, tá? Não vou falar o endereço, porque senão a pessoa chega lá, bate na porta e não vai me encontrar. Tá bom. Vou fazer o atendimento só com agendamento, Tá. tá? Mas ela pode procurar o meu nome, tá? Se ela procurar o meu nome no Google, Samantha Mion. isso, Matias, ela vai me achar o Instagram, o WhatsApp, site, ela vai achar, vai encontrar tudo, telefone, ela já encontra meu WhatsApp. Procurando já encontra. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu sei porque a doutora está falando isso. Porque os advogados de família, eles têm um nível de confiabilidade entre eles e os clientes que é sensacional. Então, assim, um cliente não vê o outro que está saindo do escritório, as conversas são muito sigilosas. Eu já entendi. Advogado de família tem esse É diferencial. algo mais íntimo, né? É muito íntimo. Não é comercial, família, né? família, Não é comercial. doutora? Tem que ser algo bem analisado. Mas olha aqui, olha para esse vídeo, olha aqui. Já deu sua curtida? Então, aqui, ó. Doutora, aqui no vídeo, ó. Doutora Samantha Mion Matias. Fácil, 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 extremamente fácil de achar. Tem alguma dúvida? Procura lá. Ela tá aqui para te ajudar nesses momentos difíceis, que não é um momento fácil da vida, Não, né, não é. doutora? Não é. Olha, a gente te agradece muito. Eu que agradeço. Sabe? Espero ter Não, ajudado. não, a Ajudou entender bastante, melhor. ajudou bastante. Tem que voltar ou não tem? Claro, Tem outras coisas pra maravilhosa. gente Pode me conversar. convidar que eu fico feliz de Maravilhosa. participar. Adorei. Pessoal do estúdio, gostou? A gente amou esse encontro. Como a gente ama aqui o Entre Elas e ama você também que nos acompanha. Dá seu like, se inscreve no canal. Para que esse programa chegue a muito mais pessoas. Principalmente a mais mulheres, tá bom? Um beijo e até já.